quando a gente fala de aprender a tocar um instrumento, é importante você saber que você precisa desenvolver técnica. Se você não sabe nem o que é técnica, se você nunca ouviu falar disso, você está no lugar certo, porque eu vou te apresentar aqui as 3 principais que você precisa se desenvolver nos estudos de órgão. Para começar, você precisa entender que clave de Fá, ela se associa à mão esquerda, tá? Clave de Fá e mão esquerda andam juntos, porque até no órgão é o que a gente usa para tocar. Então, vou até trocar minha tela aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Estão vendo aqui? Então, ó. Então, mão esquerda, ela é relacionada à sua clave de Fá. Então, quando fala de clave de Fá, a gente também está falando de mão esquerda, ok? Mão esquerda. Para a gente começar a desenvolver a nossa mão esquerda, você precisa entender além da leitura de partitura. Então, vai além. Você precisa entender, sim, de leitura, você precisa entender, mas, além disso, você precisa entender como colocar isso na prática. E não adianta só você aprender quanto tempo tem uma figura, não adianta você só ficar ali na base teórica, você tem que vir desenvolver isso na prática. Por quê? Porque é ali que está morando a dificuldade, porque muitas irmãs não têm habilidade com a mão esquerda, só desenvolve a mão direita. Por quê? Primeiro, não sabe por onde começar a treinar, não sabe quais técnicas começar para aplicar na mão esquerda. Por isso, facilita mais, né, a gente começar ali pela mão direita. E muita gente se desenvolve por ali. Só que a mão esquerda acaba ficando de lado, não é mesmo? Então, você precisa entender primeiro qual que é a parte principal para você desenvolver a mão esquerda. E muitas irmãs podem estar pensando, entender a clave de Fá, né? Talvez entender a clave de Fá, entender como que faz a leitura, mas não é só isso, porque é a parte de movimentação do seu dedo que tem essa dificuldade. Muitas irmãs, elas têm, né, não sei vocês, mas diversas irmãs têm a leitura de partitura. Mas para trazer isso para a clave de Fá, acaba tendo essa dificuldade. Ana, como que eu pego o que está escrito ali na partitura, seja do método, seja do hino, e eu desenvolvo isso na parte prática, porque eu não tenho habilidade nenhuma, eu me sinto travada nessa parte. E aí começa a vir esse transtorno. Meu Deus, por onde eu começo, o que eu faço? Então, assim, primeira coisa é você entender que você precisa de base técnica. Você precisa, sim, da leitura e você precisa conseguir aplicar isso ao inário. Então, se você não sei se você estava na Semana Órgão do 0 em 6 meses, lá eu expliquei que o método que eu utilizo com as minhas alunas, ele é focado em 3 pilares. Então, pilar da técnica, pilar da técnica intencional, pilar da leitura essencial e aplicação em inário. Vamos lá. Leitura. Tudo que você aprende de partitura, figuras, tempo das figuras, pentagrama, claves, tudo relacionado à parte escrita musical do que está ali dentro do inário, dedilhados, enfim, barras de repetição, todas essas coisas que envolvem a parte do inário. E se você não está boiando aqui, isso eu ensino passo a passo mastigadinho dentro do curso. O que mais? Depois, né, o que vem a parte técnica? Aí sim vem a parte de movimentação, de como que você vai movimentar, posicionar sua mão no órgão, por exemplo. Se no hino tem um movimento com 2 notas, por exemplo, aqui, e tem dedilhado, isso tudo também você precisa saber como desenvolver. E dentro do método eu ensino isso. Então, partindo aqui desse princípio, além de você desenvolver essa parte técnica, você precisa levar isso para dentro do inário. Então, quando você for ler um hino, for colocar isso em prática, você vai estar aplicando todo o seu conhecimento que você teve de base
para a parte do inário. Então você junta esses 3 pilares ao mesmo tempo e já aplica ele de forma prática. Então, esses 3 pilares que eu ensino dentro do método AZ6M, eles são os pilares essenciais. Pilar da técnica, ele está focando na sua visualização e na sua movimentação e também na percepção auditiva. Então, olha só, você desenvolve muita coisa em pouco tempo se você tiver o passo a passo certo. E aqui, então, eu trouxe 3 técnicas, tá? Para você entender o que você precisa desenvolver. Primeira coisa que você precisa desenvolver, já marca aí, é o seu dedilhado, tá? É o seu dedilhado no órgão. Para ser mais clara com isso, o seu dedilhado ele envolve 2 coisas. O dedilhado, de você entender como movimentar os seus dedos, tá? O como é muito importante. Então, você está movimentando, você tem que saber o posicionamento correto dos seus dedos. Você tem que saber qual que é o melhor posicionamento. Como que você vai fazer isso? E aí depois vem a parte aí do dedilhado, da numeração que está lá no inário, que você precisa entender também. As irmãs que estão lá no Instagram, vem aqui pro YouTube, gente, porque eu já tô mostrando aqui o órgão, já tô mostrando a aplicação para vocês entendendo, tá bom? Vem pra cá, vamos chegando. Bom, de introdução é isso. Primeiro, então, você tem que conseguir saber se movimentar e depois entender as técnicas de RD, que é uma das técnicas que eu aplico lá dentro do curso. RD, recurso de dedilhado. Você desenvolver qual dedilhado você precisa para chegar em uma nota para você conseguir tocar um hino. Por exemplo, o hino tem uma passagem. Então, por exemplo, eu tô aqui no sol. Vamos supor que eu tô aqui, do e do, que é uma técnica de oitava. Eu preciso chegar no sol, eu quero fazer essas 2 notas aqui, mas eu não posso pular, eu não posso fazer um pulo, tá? Aí o que acontece? Dentro do hino, muitas das vezes, como o hino a gente toca tudo ligadinho, né? A técnica do órgão, ela é tudo ligado. Então a gente não pode sair pulando de um lado pro outro, né? Aí o que precisa fazer? Um dedilhado de passagem pra gente descer ali pro sol. Geralmente, no meio disso tudo, vai ter uma técnica oitavada. Aí, eu vou passar o dedo no sol, segurar, passar o dedo 1 no sol, abrir e fazer sol e sol. Tá vendo? Isso daqui é uma técnica de dedilhado que as alunas já aplicam isso na prática nos hinos. Então, ela treina isso, né? Repete isso, segue o passo a passo e consegue desenvolver. Então, esse é o primeiro passo, dedilhado. Isso daqui que eu falei é dedilhado. Só que pra gente chegar no dedilhado, tem uma outra técnica, que é a técnica de movimentação. Você precisa saber ter habilidade de movimento nos seus dedos. Quando você começa o instrumento, na raça, assim, logo de cara, você não pode sair tocando os hinos, né, logo, assim, sem ter técnica. Você não pode sair tocando o exercício prático, nem que for de método da CCB mesmo, sem ter habilidade nos seus dedos. Seus dedos ainda estão travados, então você precisa destravar. Isso também se aplica para a mão direita. Só que na mão esquerda a gente tem um problema maior, porque se for parar para pensar naturalmente na vida real, se eu vou pegar esse copo aqui, tem um copo de água aqui, geralmente eu posso até pegar com a mão esquerda, mas a mão que eu vou ter mais segurança para segurar um copo vai ser com a mão direita, não é mesmo? Por exemplo, se eu pego uma escova de dente ou, por exemplo, aqui eu tô com uma caneta, eu sou destra, então eu escrevo com a mão direita, então eu tenho muito mais habilidade para escrever com a minha mão direita. Se eu for escrever com a mão esquerda, até para segurar a mão esquerda aqui é difícil. E o meu esposo, ele é canhoto, então assim, é engraçado, porque ele usa a mão esquerda o tempo todo, para ele isso é normal, mas é a mão dele que ele tem essa habilidade. Só que a maioria das irmãs tem habilidade, né? Nós temos habilidade
na mão direita. Então, quem é canhoto, tudo bem, né? Tem essa facilidade, mas ele vai ter dificuldade na mão direita. Olha só que engraçado, né? Então, sempre vai ter uma mão que a gente vai ter mais dificuldade. E, geralmente, nós temos mais dificuldade na mão esquerda. Na mão esquerda, se você for, por exemplo, escovar o dente com a mão esquerda, até para pegar na escova, né, vai ser difícil. Ó, faz esse teste para você ver. Se for escovar o dente hoje, tenta fazer com a mão esquerda para você ver. Vai sair, perigoso até machucar os dentes, porque você não vai ter controle. Sua mão esquerda, às vezes, ela não tem controle nenhum. Como que você vai, então, conseguir passar a sua mão esquerda, ter controle com ela, já logo de cara para tocar alguma coisa? Então, primeiro, a gente trabalha aqui o controle dela, para depois você sair tocando, dedilhando, desenvolvendo todas as outras partes, entende? Então, esse é um dos passos que você precisa entender para começar a aplicar isso na prática. Então, o primeiro passo foi dedilhado, a gente vai entrar, então, dedilhado, numeração, para a gente fazer uma passagem de uma nota para outra. Depois vem a segunda técnica, que é a técnica de movimentação. Técnica de movimentação dos seus dedos. E isso tudo depois a gente vem aplicando com mais técnicas. E tem mais uma técnica que são de notas ligadas, que pode ser conhecida também como notas duplas ou notas ligadas, que a gente faz um ligamento, porque a mão esquerda geralmente a gente vai tocar com duas notas, né? A gente toca aqui, aí às vezes a gente segura, mas sempre com duas notas. Então eu preciso conseguir desenvolver esse controle de segurar duas notas, tá, na mão esquerda, manter elas e conseguir ainda dedilhar. Por exemplo, ó, vou segurar o dedo meu no dó e no sol. Aí, por exemplo, eu vou movimentar agora os outros dedos segurando esses dedos. Ó, difícil, ó. Isso daqui é uma técnica de controle, tá? Outra técnica de controle, você abaixar dois dedos, manter os três na posição, só manter a posição, ó. Eles não podem ficar levantando. Muitas irmãs não têm habilidade de fazer isso. Agora eu vou descer dois dedos aqui, o dedo 2 e o dedo 4, e manter os outros na tecla sem levantar. Agora eu vou apertar o dedo 3 e o dedo 1, também não vou deixar os outros se levantarem. Tudo isso é técnica de controle que eu desenvolvo com as minhas alunas de um jeito mais aprofundado. Então, quando a gente fala de mão esquerda, as pessoas falam, eu tenho dificuldade na mão esquerda, mas você não tem nem ideia do quanto de técnica que você precisa para você desenvolver a sua mão esquerda. Você só não aprendeu ainda a tocar órgão da forma correta, tocar com as duas mãos, sincronizar, porque você não desenvolveu a sua mão esquerda. Porque a gente não tem ideia nem orientação, não é todo mundo que chega te orientando dessa forma. Você precisa então desenvolver essa parte para você então de fato conseguir até sincronizar as suas mãos. Por que a gente não sincroniza? Porque tá com problema em uma das mãos tem algum problema, e geralmente é o problema da mão esquerda. No momento que eu consigo dominar a minha mão direita e a minha mão esquerda separadamente, é totalmente possível eu já juntar as duas e ter o controle e independência delas. Por exemplo, se eu estou tocando aqui um do, ré, mi, fá, por exemplo, ó, eu posso segurar a minha mão esquerda. Trabalhando aqui e às vezes uma tá fazendo uma coisa, outra tá fazendo a outra coisa. Por quê? A minha mão esquerda, ela já vai estar preparada para isso. É fazer o dedilhado, né? Entender a movimentação e fazer então essas notas duplas. Você precisa entender como que isso acontece no inário. Porque no inário a gente não tem só essas notinhas paradas.
essas teclas aqui. Muitas vezes você vai pegar um hino que acontece tudo aqui, ó. Ou o que é isso, gente? Grupo rítmico são figuras que ela está em um estado rítmico aqui. Então, figuras de colcheia, figuras de semicolcheia. Você, além de ter o domínio das técnicas de clave de Fá, você precisa entender o ritmo aplicado à clave de Fá. Então, trouxe um bônus a mais aqui para você entender. Isso tudo é difícil olhando de fora? Pode ser, mas com o passo a passo correto, você consegue desenvolver isso de forma prática. E é por isso que as minhas alunas têm resultado em tão pouco tempo. É por isso que elas conseguem aplicar isso e conseguir esse resultado, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu queria até colocar um pouquinho aqui um depoimento de uma irmã que ela não conseguia, né, desenvolver, ela só tocava com a mão direita. E ela conseguiu desenvolver com a mão esquerda, que é a nossa irmã Rosângela. Vou colocar aqui o vídeo dela. Vou colocar agora já. Tocando meu primeiro hino. Eu acho que foi mais ou menos um meio. Imaginava, eu falei, será que um dia vai ser possível, assim? Eu achei que eu não ia conseguir, né? Então, ir pra frente. Vocês viram aqui ela aplicando a parte prática? Se você prestar atenção aqui, a mão esquerda dela, o quanto que acontece esse movimento, né? O quanto está presente ali, ela consegue fazer aqueles saltos. E a Rosângela, só para vocês terem uma noção, ela já tinha tentado antes aprender, ela só desenvolveu a mão direita e ficou com essa dificuldade na mão esquerda. Então, ela não sabia nada de mão esquerda, nada. E vocês viram ali que ela fez salto, ela fez dedilhado, ela fez passagem dos dedos na mão esquerda. E tudo isso também ela aprendeu no teclado. Então, ela nem órgão tinha para começar. E ela não deu desculpa porque ela queria realizar o sonho dela. Que ela já queria tocar os hinos, ela já queria ter essa vitória. E ela foi lá, aplicou e deu certo. E é esse o resultado. Tem até mais vídeos dela aqui, tocando mais hinos. Ela já tá tocando mais hinos. E ela tá se desenvolvendo. Então, para você ver que é possível, né, com aplicação, você desenvolver essa parte para estar, né, tocando ali, colocando a mão na massa. Você precisa de movimentação, você precisa colocar isso em prática. Não é de um dia para o outro, né? Muitas irmãs ficam pensando, Ana, em 6 meses eu vou estar tocando mesmo de verdade. E eu te digo que quem entra e aplica o método, faz o passo a passo, consegue em menos de 6 meses. Porque a Rosângela, ela tem 54 ou 64 anos, se não me engano. Ela entrou, em 1 mês e meio, ela conseguiu tocar o primeiro hino. Depois passou 1 semana, ela já estava no segundo hino. Então, para você ver que quem entra e se dedica, se compromete de verdade com a realização do seu sonho, fala, meu Deus, eu quero isso para minha vida, eu quero aprender a tocar órgão. E aí depois ainda, né, poder se preparar futuramente para os seus estudos para tocar na igreja. Mas antes disso já ter a base, essa, né, é uma grande oportunidade, porque você vai aprender já ter previamente todo esse conhecimento. Então quem entra e segue o passo a passo, consegue resultado em menos tempo. Então você sempre vai ver irmãs, depoimento de irmãs que conseguiu 1 mês e meio, 2 meses,
não é 6 meses. Né? Os 6 meses, eu falo porque eu tive essa evolução em 6 meses. Né? Minha evolução foi em 6 meses. Mas as minhas alunas, elas evoluem muito mais rápido do que eu. Elas já têm esse resultado rápido. Então, muitas irmãs que têm medo, mas será que eu vou conseguir evoluir? Será que eu vou conseguir? Se você se dedicar, você consegue, né? Você consegue ter essa habilidade. Então, a mão esquerda, ela não é bicho de 7 cabeças. Aprender a tocar órgão não é difícil. Se você tiver esse passo a passo. Se você tiver essa metodologia. O foco é pegar as irmãs que estão começando do zero, né, que querem realizar o seu sonho de tocar o seu hino, né, os primeiros hinos e depois se desenvolver cada vez mais. Irmãs que já tentaram antes, não conseguiram. Irmãs que já tentaram estudar, não conseguiu desenvolver, ficou travada por algum motivo. Ela até toca, mas fica travada, né, não tem essa habilidade. Aí o que acontece? Precisa voltar lá do começo, né, para treinar a base, para treinar o beabá, que é o início de tudo. Só que não da forma que talvez você já conhece, de uma forma diferente, para desenvolver de verdade. O teste, muitas irmãs, depois que passam o teste, às vezes não estuda, ou às vezes não sabe como levar os estudos, não sabe como se desenvolver. E tudo que ela aprendeu, tudo que você aprende é atrofiado, porque você vai esquecendo, você vai parando no meio do caminho, né, assim, de estudar a técnica, porque comigo aconteceu isso. Você vai ali parando de se desenvolver, e o que precisa? Ir destravando isso, né? E melhorando isso, voltar a estudar, voltar a praticar de forma correta. Por exemplo, tem uma irmã que ela falou pra minha irmã, eu estudei só que era no Inário 4. E aí veio o Inário 5, mudou tudo, mudou dedilhado, gente, mudou o hino, mudou muita coisa, ritmo, tudo isso. E o meu método ele é focado 100% na aplicação do Inário. Então, por isso que é importante. Isso tudo são dores emocionais que a gente sente sem autoconfiança, né? A gente sente incapaz porque a gente não tem conhecimento técnico daquilo. Uma pessoa que domina o instrumento, ela não vai ter medo mais do instrumento. Isso aconteceu comigo. Eu tinha medo também. Eu tinha vergonha. Uma vez eu passei uma vergonha no ensaio porque eu travei. Não saiu nada na mão esquerda. E aí, quando trava a mão esquerda, também trava a mão direita, tá? Trava tudo. Porque se você for ver, a mão esquerda, ela é quem conduz a nossa harmonia. Ela é que conduz o ritmo para sua mão direita, para o canto. Se você for ver, a gente canta. Quando você está cantando o hino e você coloca um acompanhamento, por exemplo, do tuba, do violoncelo, dos violinos ali, da orquestra, você sente aquilo, né, tem uma conexão melhor, você tem uma base, você tem um ritmo acontecendo. Quando você tira a mão esquerda, você só fica com a parte cantada do hino, né? E quando você coloca a mão esquerda e consegue aplicar ela da forma correta, você tem um acompanhamento, você tem aquela sombrinha da clave de Fá, fazendo todo aquele desenho musical, tá? É isso que você precisa desenvolver. Agora, por exemplo, tem muitas irmãs que falam assim, Ana, mas eu não tenho tempo para estudar, eu tenho pouquíssimo tempo. Até algumas irmãs falaram comigo sobre isso recentemente. Também as irmãs que estão em dúvida se, será que eu entro no método AZ6M porque eu tenho pouquinho tempo para estudar. Vou mostrar aqui para vocês o depoimento da irmã Kelly. Ela é uma irmã super ocupada e ela conseguiu também já tá tocando. Eu vou colocar aqui para vocês conhecer um pouquinho também da história dela. É um depoimento rápido, então não vai demorar muito, tá bom? Vou colocar aqui. Rotina também, porque você é mãe, dona de casa, trabalha fora. Minha rotina é bem dinâmica, né? Então, hora eu trabalho numa indústria farmacêutica em produção. Então, hora eu tô de manhã, hora eu tô à tarde, hoje eu vou entrar à tarde. Né? Então, assim, por conta do horário que eu acordo,
eu já chego em casa muito tarde. Então eu acordo 3 da manhã e chego em casa por volta de 4, 4 e meia da tarde. Às vezes eu estendo esse horário até às 18. Aí você chega em casa, tem que fazer a rotina da casa e sobra o quê? Uns 20, 30 minutos diário para poder estudar. Com esse tempo você tá conseguindo. Isso. Então assim, na semana essa é a minha rotina. No final de semana, né? Aí tem que congregar, tem que administrar a organização da casa, né? Já se preparar para a próxima semana. Então aí eu me dedico no máximo 1 hora aos sábados ou domingo. Faz o quê? Um mês, quase 1 mês e meio, acredito. Essa é a história da irmã Kelly, que já tá tocando seu hino. Esse foi o primeiro hino dela, tá? Hoje ela já tá tocando mais hinos.